Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à quarta temporada do nosso podcast, do nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. Lembrando que temos episódio novo a cada 15 dias. Quarta-feira sim, quarta-feira não. Para não perder nenhum episódio, inscreva-se em nosso canal no YouTube ou nos aplicativos de áudio, como Spotify, Apple, Amazon Music, entre outros. E também siga o Espírito do Evangelho nas redes sociais. Estamos lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, também temos grupos no Telegram e no WhatsApp. No programa passado, fizemos uma reflexão sobre Deus, o Pai Nosso, como Jesus apresentava Deus para nós. Vimos a partir de uma passagem do Antigo Testamento como Deus fica feliz quando damos importância para a evolução espiritual. E também vimos o desapontamento de Jesus quando um candidato a discípulo optou por ficar com as riquezas materiais ou os sentimentos negativos em vez de seguir o Mestre. E no episódio de hoje, teremos tema palpitante. No último programa da série, tentamos responder a seguinte questão provocativa, como sempre, né? Como lidar com o espírita melindroso? E vimos também como Kardec agia com as pessoas difíceis no grupo espírita. Alguns ouvintes enviaram mensagens dizendo que lidar com espírita melindroso é praticamente uma missão impossível. Será? Ouça lá o programa se você perdeu, bem interessante, contou aqui com a presença do Luiz Eduardo e da Silmara Lauar. E o tema palpitante do programa de hoje vem a partir da seguinte pergunta: por que temos tanta dificuldade para ler e entender o Evangelho? Pode parecer estranho à primeira vista ter um tema palpitante como esse. Mas se o Evangelho contém os ensinamentos morais importantes para a nossa evolução, como, aliás, os espíritos de luz disseram para Allan Kardec, na resposta à questão 625 do Livro dos Espíritos, famosa resposta Vede Jesus, né? Então, claramente, precisamos estudar o Novo Testamento. Mas poucos conseguem fazer isso. Por quê? E, obviamente, vamos tentar dar dicas de como podemos tornar essa leitura mais prazerosa e útil. Tema muito palpitante e que contaremos com a presença ilustre do amigo espírita Luiz Eduardo. Tudo bem, Luiz? Por que nós temos tanta dificuldade para ler e entender o Evangelho? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Mas, Antônio, deixa eu fazer uma pequena introduçãozinha. Você sabe que a Igreja, durante muitos anos, proibiu a leitura da Bíblia. Somente os religiosos, os padres, podiam ler e interpretar a Bíblia. Mesmo naquele tempo, se alguém tivesse acesso a uma Bíblia, teria que saber latim, porque era a língua do livro, né? O que daí reduzia o universo de potenciais leitores. Depois a Bíblia começou a ser traduzida em várias línguas e disponibilizada ao público, e aí surgiu o grande problema. É difícil ler a Bíblia e o Novo Testamento dentro dela e os evangelhos? Sim, é difícil ler a Bíblia por várias razões. Porque a compilação dela foi feita ao longo dos séculos e está cheia de condicionamentos históricos, políticos, culturais, sociais, linguísticos, e isso nos leva a não interpretá-la ao pé da letra. Há meios de eu aprender a ler a Bíblia? Sim. Pode procurar aí no YouTube ou nos outros provedores, que existem vários cursos para ler a Bíblia. A Bíblia não é fácil de ler. E para ler a Bíblia, eu requero ter uma coisa chamada tempo. E muitas vezes eu não quero despender este tempo em estudar o Evangelho. E aí nós temos uma realidade de hoje. Os próprios espíritas leem muito pouco os Evangelhos. Era isso, Antônio, só para iniciar. Isso aí. Nós vamos voltar aqui ao longo do programa. O Luiz já deu várias dicas, várias chaves aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre essa questão aí do ler e entender o Evangelho, a Bíblia. E acho que a dificuldade para ler e entender a Bíblia, o Novo Testamento, né, ela não é exatamente uma exclusividade dos espíritas. Tanto que existe uma frase popular que diz que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo e o menos lido. E isso ocorre, eu acredito, por vários motivos, né? Desses motivos é a dificuldade que vemos que é do ponto de vista de ensino, né?
A gente tem um problema estrutural. Você tem que ler. Ok, eu sei ler. Beleza, ótimo. Mas interpretar o que você está lendo é um outro nível de conhecimento. Então, a pessoa fala, eu sou alfabetizado, eu sei ler. Tá bom, você está sabendo ler, mas será que você está conseguindo interpretar aquilo que você está lendo? Eu lembro que tem a frase que eu gosto muito de mencionar do Emmanuel, lá no livro Nosso Lar, na introdução do livro Nosso Lar, ele fala, todo leitor tem que compreender o que está lendo. Então, essa aqui eu acho que é a grande questão para nós, que tem essa questão estrutural. Será que realmente eu consigo fazer uma interpretação do texto? Ou tenho uma certa dificuldade ainda nesse ponto? Tanto que um dos problemas atuais da nossa sociedade é a tal interpretação de texto. Não é só em relação à Bíblia, é em tudo, né? As pessoas não conseguem compreender, tem uma dificuldade de compreender coisas que estão lendo. Então, isso é um problema estrutural, a gente tem que superar essa barreira. Então, as pessoas leem, mas não compreendem o que estão lendo. E a coisa piora quando o texto traz metáforas, simbolismos, e como isso acontece, na maioria das vezes, nos ensinamentos de Jesus. Jesus vai usar as parábolas e muitos dos seus ensinamentos por meio de linguagem simbólica. E até questões mesmo da época em que o texto foi escrito, que já não faz mais parte da nossa realidade atual. Então, além de tudo isso, a questão simbólica, a questão de imagem, ainda tem a questão de certas referências históricas que dizem respeito à época em que aquele texto foi escrito. E nós estamos falando isso há 2000 anos, numa área que não é bem o Ocidente, estava lá na região oriental, da região da Palestina, né? Então, é outra cultura. Então, nós também temos que superar esse outro desafio. Então, essa é uma dificuldade estrutural, mas eu acredito o seguinte, que muitas casas espíritas oferecem aí cursos de educação evangélica, de estudo do evangelho, e isso ajuda um pouco, isso ajuda, pelo menos é uma maneira de você ter um estudo sistemático do evangelho, você saber por onde começar o estudo do evangelho. Então isso eu acho que é muito importante. Além disso, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz algo nesta linha, logo no começo da introdução, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que a pouca compreensão do evangelho está em grande parte nas dificuldades apresentadas pela leitura do Evangelho, que é ininteligível, como ele diz, ou complicado, num português mais claro aqui para nós, mais coloquial, é complicado para a maioria. A forma alegórica, diz ele, o misticismo intencional da linguagem, fazem que a maioria o leiam por desencargo de consciência e por obrigação, como leem as preces sem as compreender. O que vale dizer, sem proveito, diz aqui o Kardec. E, Luiz, parece que a realidade apresentada por Kardec mudou pouco para os dias de hoje, não? Quer dizer, continuamos tendo aqui muitas dificuldades, justamente por causa dessa linguagem simbólica, às vezes parece que não faz sentido, você lê a passagem, e fala, nossa, o que Jesus quis dizer com isso? Não tem menor lógica, não tem menor sentido. O que você acha dessa questão? Evoluiu alguma coisa? Não? Continuamos ainda patinando nesse aspecto? Antônio, tem duas coisinhas antes que eu queria colocar. Realmente, entre ler e interpretar o texto, vai uma grande diferença. Não é à toa que a literatura bíblica dos estudiosos dos evangelhos é uma leitura enorme, um vasto mundo, que todo mundo justamente estão querendo entender muitas vezes o que, por exemplo, que você citou, Jesus. Né? Jesus, na realidade, são duas pessoas numa só, o homem Jesus e o Cristo da fé. Quem está falando, ora, é o Cristo da fé ou é o homem? Isso aí a gente precisa interpretar, né? Mas tem um outro aspecto que parece ter destaque, que é o preconceito que muitos não têm de querer ser visto com uma Bíblia. Parece que a Bíblia é uma coisa que depõe contra eles. Para essas pessoas, ler a Bíblia seria ser equiparado a um evangélico, a um crente, a um carola, termos pejorativos, né? Isso afasta um pouco. É comum ver nas salas de aula, principalmente nas casas espíritas que têm cursos, a dificuldade dos alunos de saber localizar um livro dentro da Bíblia, um capítulo, um versículo, que não. Isso mostra o quê? Que provavelmente nunca viram ou abriram uma Bíblia. E por isso que na maioria das casas a Bíblia é um enfeite, não é um livro de leitura. Eu, particularmente, não acho que é um livro para ser lido de cabo a rabo. É um livro para ser lido e interpretado em determinados assuntos que você tem interesse. Porque no Antigo Testamento, eu confesso a você que muito pouca coisa me interessa. Talvez Provérbios, Salmos, mas o Novo Testamento, não. Esse aí eu me interessa de lê-lo de cabo a rabo. Ah, sim, não, e você abordou um aspecto interessante,
que eu também acho isso. Eu acho que tem, às vezes a gente não tem muito interesse em ver a Bíblia, ou as pessoas não se emocionam muito. Fica uma coisa meio inconsciente, né? Ah, você ter uma Bíblia, ou você ler a Bíblia, é algo que tem a ver com é, uma denominação religiosa, a pessoa é crente, ou a pessoa é carola, né? Tem muito isso também. Fica aquele ranço. Então, para você tirar esse ranço e falar assim, não, amigo, presta atenção, tudo bem. Tem tudo isso, mas assim, a Bíblia ela tem lá um valor. Eu concordo também com você que essa questão do Antigo Testamento é um pouco também desafiador, mas se a gente se concentrar no Novo Testamento, que é o que nos interessa, afinal de contas, os espíritos chegaram para Kardec e falaram, olha, tem um padrão moral para seguir e tudo mais, vê de Jesus. Então a gente tem que ficar concentrado no Novo Testamento. Perfeito. Né? Não é isso? Então a gente tem que ficar nisso. Mas eu acho que assim, dá para você começar do básico, né? Por isso que eu até falei dos cursos, porque às vezes você não sabe muito bem por onde começar. Você pode começar com uma Bíblia muito tranquila, Bíblias que tenham aí uma linguagem mais fácil, já é um passo enorme. E muitas delas, por exemplo, têm versões só para Novo Testamento. Não precisa comprar a Bíblia inteira, você compra lá o Novo Testamento, acabou, já está pronto, já dá para começar, pelo menos, a fazer uma leitura. E tem textos introdutórios para você saber quais são esses livros, como que é a estrutura do Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Então você já vai entendendo um pouquinho mais aquele livro, né, que você está tentando ler. Então eu acho que são vários aspectos que a gente tem que ir moldando, porque se você pensar em tudo isso que a gente está falando, tudo isso acaba assustando as pessoas. Ah, é muito Exato. complicado. Ah, eu vou ter que comprar uma Bíblia de estudo, um comentário bíblico. Complica. Vou ter que entender e interpretar, já complica, entendeu? Então, calma, dá para entender. Dá para entender. O que a gente precisa é respirar e falar, bom, como é que eu começo nesse negócio? Por isso que eu... Antônio, se eu fizer um bom curso numa casa espírita, um bom curso de educação evangélica, instrução evangélica, seja lá o nome que tem, já é um grande começo. E, naturalmente, isso vai vir de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vão ficar mais curiosas com relação a certas coisas, certos personagens, e aí vão tentar entender um pouco mais. Eu falo Perfeito. por mim. Eu me apaixonei por Jesus justamente depois do curso. Já li vários e vários livros sobre ele. Estou lendo 2 agora. Entendeu? Exato o que eu falo. O curso pega você pela mão. E o curso ele vai te dar lá o básico. Aí você, pelo seu interesse, aí vem a grande questão, né, Luiz? Porque Exatamente. você vai estudando, você fica apaixonado por aquilo, você quer saber mais. Né? Ou mais pela interpretação do Evangelho, das passagens de Jesus, ou de repente a parte mais histórica, enfim, não importa. Uma coisa não exclui a outra também, mas você vai querer saber mais, mais, mais. E aí você vai. Mas aí depende do quê? Do interesse. Não é todo mundo que vai ter o mesmo interesse que nós, por exemplo. Mas se a pessoa começar e tomar gosto, vai querer entender pelo menos um pouco mais a questão das parábolas, dos ensinamentos. Deixa eu ver melhor isso, deixa eu ver o que Jesus estava querendo dizer sobre isso. Curso, leitura do Novo Testamento. Gente, só depende de nós. Ah, sim, só depende de Depende de nós. mais É, ninguém. é nosso De mais interesse, né? ninguém. Isso. Não adianta, a gente pode aqui se esgoelar aqui, né, Luiz? Falar, olha, por favor, leiam o Novo Testamento. Mas se a pessoa que está nos ouvindo fala, não quero saber disso não, quero fazer outra coisa. Aí tudo bem, paciência, né, a pessoa não quer, né? Ora, Mas se se não você tiver o lê no, interesse, não vai. se Ela tem que você lê enxergar o nesse... valor, né? Ela tem que enxergar É, o valor nisso. E isso não é uma coisa muito fácil. Tem o livre-arbítrio, cada um tem exatamente. o seu Se você interesse. lendo um texto, por exemplo, aí ele diz, pô, mas o que será que ele quis dizer? Por que Jesus está falando isso? Qual era o costume judaico da época? Aí você vai para uma Bíblia de estudo e para os comentários bíblicos que você encontra explicação. Então, meios tem, até propriamente, se você procurar no Google, na Wikipedia, YouTube, tem muita coisa que você pode pesquisar. Mas, Luiz, nessa questão ainda das dificuldades, Kardec também lá na introdução, em O Evangelho segundo o Espiritismo, diz que muitas passagens do Evangelho, da Bíblia, e dos autores sagrados em geral, parecem absurdas, diz ele aqui, por falta de uma chave que nos dê o seu verdadeiro sentido. Essa chave está inteirinha no Espiritismo, como já se convenceram os que estudaram seriamente a doutrina. Quem estudou seriamente a doutrina sabe que o Espiritismo facilita a compreensão de várias passagens no Evangelho. E, Luiz, acho que nesse ponto da interpretação das passagens, o Espiritismo realmente tem um aspecto muito forte e contribui bastante para o entendimento, né, dessas passagens, dos ensinamentos. Além do Evangelho segundo o Espiritismo, que traduz algumas das passagens do Evangelho, não todas, né? Kardec fez um corte só nas passagens que têm aí uma conotação para nossa melhoria moral. Temos vários autores espíritas
que dão boa contribuição nesse esforço didático de análise das passagens. Não? O que você acha? Você concorda com essa minha visão aqui? Realmente o forte hoje no Espiritismo é a interpretação das passagens de Jesus? O Espiritismo realmente contém a chave da interpretação. Fica mais fácil você entender o que Jesus quis realmente falar, porque tem passagens que, se você lê à primeira vista, até te chocam, né? Quando ele diz quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Parece que ele está menosprezando a família, ele não está fazendo nada disso. Quando ele diz, não vim trazer a paz e sim a espada, ele não estava pregando para sair matando todo mundo. Ele estava dizendo uma outra coisa. Então, realmente, o Espiritismo contém a chave para interpretar, mas precisa, por outro lado, estudar a doutrina espírita para entender essa chave. Se você não estudar o Espiritismo, você não vai entender que chave é essa. Por exemplo, como a reencarnação explica a justiça de Deus e vários outros assuntos. Não, é isso mesmo. Por exemplo, eu estava falando aqui dos autores espíritas, né? Por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é muito interessante. Outros livros que você também pode ter para ler na questão espírita. Tem o Eliseu Rigonati. Então, exatamente, o Eliseu Rigonati, que foi um espírita paulista muito importante, ele tem 2 livros que eu acho que tem que estar na nossa biblioteca, que é o Evangelho dos Humildes, que ele faz uma interpretação praticamente quase versículo a versículo do Evangelho de Mateus, e o Evangelho da Mediunidade, que é outro livro do Eliseu Rigonati, que ele vai fazer a mesma coisa de análise praticamente versículo a versículo e de Atos dos Apóstolos. Então já é um livro muito interessante, fofinho para ler, não é uma coisa absurda, e ele tem interpretações bem interessantes. Outros também, quer dizer, as maravilhosas parábolas de Jesus, do Paulo Alves Godoy, para quem quer se aprofundar um pouquinho nas parábolas, que é um corte dentro dos ensinamentos de Jesus, né? Então tem esse. Aí você tem, na mesma linha, você tem parábolas e ensinos de Jesus, do Caibar Schutel. Perfeito. Tem esse livro que você acabou de mencionar e tem o Espírito do Cristianismo, que é um livro que poucas pessoas conhecem do Caibar Schutel, e também é muito interessante, tem uma linguagem bacana também, gostosa. Nossa, Emmanuel faz várias interpretações interessantíssimas. Então tá lá no Fonte Viva, no Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Ceifa de Luz, Vinha de Luz, Palavras de Vida Eterna. Emmanuel faz várias interpretações a partir de versículos, também é uma mão na roda, caso você puxe, mas o que será que ele quis dizer com isso? Jesus quis dizer com isso? Muitas vezes está lá em Emmanuel vai pegar exatamente aquela frase ou aquele trecho e vai fazer alguma análise, mas aí tem que também entender que Emmanuel não é um texto dos mais simples, né? É um texto que da década de 40, 50, então um português ainda um pouco arcaico. Nós não tivemos ainda no Espiritismo, tanto nas obras de Kardec, quanto aí nas obras de Chico, principalmente nas questões de Emmanuel, nós não tivemos ainda a linguagem, a tradução para a linguagem dos dias de hoje. Nós não tivemos, ninguém pegou ainda e falou assim, deixa eu transformar essa leitura de Emmanuel em algo mais acessível, né? Mudar algumas palavras que já não estamos usando mais, não precisa mudar o texto. E dentro dessa ideia de uma linguagem melhor, que ainda nós, infelizmente, não temos nas obras de Kardec, seria bom a gente ter uma tradução, como você mesmo mencionou, né, a Bíblia na tradução na linguagem de hoje. Tem essa ideia da tradução, tem uma versão mais fácil de leitura. Isso eu acho que ajudaria muito na questão aí do Espiritismo em especial. Mas quem está querendo estudar o Evangelho, por exemplo, essas Bíblias de linguagem mais tranquila, mais coloquial, eu acho que elas são assim a porta de entrada. Nós temos que tomar cuidado. Quando nós vamos começar esse estudo, a gente mira sempre as grandes publicações. Então, Bíblia de estudo. Eu quero a melhor Bíblia de estudos. Vamos supor, a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém, ela é fantástica, ela é muito bem feita, tem uma excelente tradução. No entanto, ela é focada mais para aqueles estudiosos, teólogos, pessoas que estão estudando aí ciências da religião. Ela tem uma outra abordagem, é para quem já está um pouco mais avançado no estudo, não para aquela pessoa que está começando. Essa pessoa que está começando precisa de um texto mais tranquilo, mais fofinho, uma tradução numa linguagem mais de hoje. Então é esse cuidado que nós temos que ter quando vamos começar o estudo, não almejar logo as grandes publicações ou as grandes referências, porque as grandes referências podem ainda não ser muito úteis para nós neste momento que estamos aí iniciando um estudo do Evangelho. Por isso que é melhor, no começo, você optar por uma Bíblia na tradução na linguagem de hoje, a Bíblia Pastoral, que foi toda traduzida para uma linguagem coloquial, para você falar em voz alta. Então, são Bíblias que
para quem está começando e quer perder o ranço do Novo Testamento, é uma coisa impossível de entender e tal, vai nessa. Vai lá na Bíblia Nova Tradução da Linguagem de Hoje, ou numa Bíblia Pastoral, elas são opções para quem procura um texto mais agradável. Né? Que aí você pega o Eliseu Rigonati, pega o Caibar, pega outras coisas e vai acrescentando. Como apoio, perfeito. Quanto mais você lê a Bíblia na linguagem de hoje, mais você vai se aproximar da Bíblia de estudo, porque você vai querer saber mais. Isso, e exatamente. A Bíblia de estudo, se você tiver esse perfil de querer saber mais, e a Bíblia de estudo te dá. É uma leitura mais chata? Você tem que ir no rodapé, tem que pesquisar, tem que voltar, mas ela te dá todas as informações necessárias, além de te dar uns mapas, você consegue visualizar por onde entrou Jesus. Exatamente. E também, assim, você não precisa ter uma Bíblia de estudo muito sofisticada. Hoje, por exemplo, numa Bíblia do Peregrino, ela tem versão Novo Testamento, está cheinha de notas de rodapé. A Bíblia das Edições Paulinas também. Também você pode comprar só a versão Novo Testamento, também está repleta de notas de rodapé. As duas, elas têm um texto agradável, mas não é tão agradável quanto na tradução na linguagem de hoje e da Bíblia Pastoral. Mas elas são ótimas também, as pessoas não vão ter dificuldade. E estão cheias de notas de rodapé. Então são opções. Você não precisa necessariamente ir para o estado da arte da Bíblia de estudos. Você pode começar de um jeitinho mais tranquilo, mais fofinho e tal, e vai indo. E assim, conforme você vai pegando gosto, agora eu preciso de uma Bíblia de Jerusalém. Agora eu preciso de um comentário bíblico São Jerônimo. Mas isso, lá na frente, quando você de repente se meter a besta que nem nós, né, Luiz, de querer dar aula de evangelho, fazer exposição de educação evangélica, aí você vai precisar de ter mais ferramentas e tudo mais. Mas para começar, coisinha mais ou menos básica. Quando estiver lendo qualquer Bíblia, não se esqueça de ler a introdução. Não entre no livro sem ler a introdução. A introdução vai te dizer exatamente por que Mateus escreveu daquela forma, que não é a mesma forma de Lucas, que não é a mesma forma de Marcos e muito menos de João. Cada um tem um estilo, cada carta de Paulo tem uma razão de ser, cada carta, enfim. Ô, Luiz, e amigos e amigas que estão assistindo, nós falamos no começo do programa que nós iríamos dar dicas. Nós já estamos dando várias dicas aqui, então vamos tentar, nesse final, ver aqui uma dica de como podemos tornar essa leitura bíblica, mas em especial do Novo Testamento, mais prazerosa e útil. Luiz, o que você sugere? Eu iria para Kardec. Eu iria para o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque ali tem os ensinos morais de Jesus, os exemplos que ele deu. E aí é a base. Foi assim que eu fiz o percurso, então estou sendo, não quero a receita de bolo, mas assim que eu fiz. E daí eu fui para os textos dos evangelhos. Li, reli, e continuo lendo e relendo, e aí você vai para outros autores, e aí você vai aprofundando. Mas eu começaria com o Evangelho segundo o Espiritismo, e, por favor, leiam com cuidado a introdução dele é primorosa, te explica o que são fariseus, saduceus, tudo aquilo que você vai encontrar, está tudo explicadinho ali. Eu, da minha parte, ali, como um complemento ao que o Luiz colocou, né? Mas como a gente está dando dicas assim que fizeram sentido para nós, assim, no começo, né, Luiz? Eu vou dizer que o curso de Evangelho, curso de Educação Evangélica na Casa Espírita me ajudou muito. E, assim, para mim foi a revelação, abriu. Assim como as palestras. O meu primeiro contato com o Evangelho, vejam vocês, foi na Casa Espírita, esperando para receber o passe. Aí você vê lá, o expositor começa, pega lá um versículo e transforma aquilo numa catedral. Eu falei, nossa, como que ele conseguiu chegar a tudo isso? Então isso me despertou interesse dessa maneira. E aí fui entendendo, fui vendo mais exposições, fui vendo palestras em vídeo, pessoas aí outros palestrantes espíritas que colocam aí seu conteúdo na internet, e caminhando fui para o curso de educação evangélica. Isso me ajudou bastante. Eu vou dizer para vocês que foi aí que a coisa realmente me fez procurar mais, aprofundar mais no estudo do Evangelho. Tudo isso me estimulou muito a conhecer mais e a quebrar barreiras que eu mesmo tinha em relação ao Evangelho. Então, eu estou falando aqui para vocês o que era o Antônio aqui antes de fazer esse curso e depois. Antes eu tinha muita restrição. Depois você começa a entender, isso aqui é importante, isso aqui diz respeito para mim, né, no Evangelho, está conversando comigo. Aí você começa a ver que tem aí algo muito mais profundo e interessante para você descobrir. E também, assim, o interessante é que quanto mais eu estudo, Luiz, eu imagino que seja a mesma coisa com você e com muitos dos nossos amigos e amigas que estão nos ouvindo,
mais eu quero entender, mais eu encontro interpretações e análises, e aí a coisa vai crescendo. É bem estimulante por esse lado também. Você vê que não tem uma resposta certa, né? Às vezes as pessoas querem saber qual é a resposta certa dessa passagem de Jesus. Não tem. Assim, se você fizer uma interpretação de Jesus que não leve à morte de alguém, ao mal de alguém, quase tudo está valendo, se você for para o lado do amor, né, de tudo mais, e está conversando com você. Então, as interpretações elas podem ser muito amplas e te acender várias luzes de compreensão que, de repente, você não tinha entendido numa primeira leitura. Né? Então, eu acho que isso, para quem gosta de saber mais, para quem quer aprender mais, a leitura do Evangelho ela é muito estimulante também por esse lado. Quando Jesus disse para nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida, essa frase pode ser entendida de várias maneiras. Eu entendo como ele te fazendo um convite. Ou seja, vem me conhecer, vem conhecer a minha vida, vem conhecer o que eu passei, onde eu vivi, o que eu fiz, e aí você aplica depois na sua vida. Eu garanto a você que eu vou te dar um roteiro bom. Sim, exatamente. Agora, o roteiro, e eu vou encerrar aqui, até aproveitando que você está falando aqui do Evangelho, que o estudo do Evangelho é necessário, mas colocar em prática os ensinamentos contidos lá no Novo Testamento é o mais importante. Como disse Jesus lá no Sermão da Montanha, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade do meu Pai que estás no céu, né, Luiz? Não adianta você falar assim, já li de cabo a rabo a doutrina espírita, já li de cabo a rabo o Evangelho. O que você está fazendo com essa informação? Então, todo esse estudo, todo esse esforço nosso é para colocar em prática, é para ajudar na nossa autorreflexão, é para sermos pessoas melhores e espíritos mais evoluídos, mas para isso precisamos colocar em prática, não é isso? E nós que somos espíritas, quando chegarmos do outro lado, a conversa vai ter que ser da seguinte forma, vem cá, tudo bem, você foi espírita, nós sabemos tudo que você já fez, isso aí não interessa. Queremos saber o seguinte, entre o que você se comprometeu a fazer e o que você fez, e aqui estão as diferenças, como é que ficou isso? O que o Evangelho te serviu para um lado ou para o outro, entendeu? O Evangelho é a chave. Viver no dia a dia é a chave. É a chave. É difícil? É muito difícil. É chato? Às vezes é. Cansativo? Sim. Mas sem ele não tem evolução espiritual. Exatamente. Pelo menos nos indicando o caminho para a nossa evolução espiritual, mas aí nós temos que colocar isso em prática. Temos que compreender e aplicar isso no nosso dia a dia. Exato. Muito bem, gente. Aí, falamos um pouco aqui sobre como superarmos essa barreira, muitas vezes, que a gente coloca para conseguir compreender o Evangelho e por que nós temos que estudar o Evangelho. Então, aqui eu agradeço mais uma vez aqui a participação do Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, muito obrigado. Obrigado a vocês. E você que está nos acompanhando. Conte aí nos comentários se você lê a Bíblia, em especial o Novo Testamento, né? E se você não lê o Novo Testamento, não lê o Evangelho, por qual motivo? Conte lá. Não haverá julgamento da nossa parte. É só para a gente realmente fazer aqui um debate sobre as dificuldades que nós podemos encontrar na leitura do Evangelho. E também pedimos aí a gentileza, já que você está chegando até aqui, por favor, aproveite para curtir o episódio. Isso nos ajuda muito aqui no crescimento do canal, né? E daqui a 15 dias, voltamos com um programa novo. Provavelmente teremos uma entrevista, mas eu não vou antecipar, porque a gente ainda vai preparar essa entrevista, mas provavelmente será uma entrevista com um tema muito interessante. E daqui a um mês, retornamos com mais um tema palpitante. Luiz, o que você acha desse tema aqui? Kardec concordaria com o passe, como ele é aplicado hoje? O que você acha, Luiz? É um bom tema palpitante esse? Eu acho um tema palpitante e vai dar muito o que pensar. Legal. Então, marquem aí na agenda, né? Daqui a um mês nós vamos falar. Muitas vezes Kardec deve estar dando volta no túmulo lá. Então, marque na agenda, tema palpitante. Kardec concordaria com o passe como é aplicado hoje? Coloque na agenda. Daqui a um mês nós falamos sobre isso. Daqui a 15 dias voltamos com um programa novo. Fiquem bem, fiquem com Deus.